de Saúde para discutir as normas a que estão sujeitas as farmácias e drogarias e a respectiva aplicação no Distrito Federal. Convidamos para tomar lugar à mesa e presidir os trabalhos a senhora presidente da Comissão de Educação e Saúde desta Casa, autora da iniciativa, deputada Arlete Sampaio. Bom dia a todos e todas. Nós vamos, para começar os nossos trabalhos, compor aqui a nossa mesa. Eu queria, então, convidar para fazer parte da nossa mesa e depois também vai expor a sua posição, que, aliás, é chave nesse debate de hoje, Dr. Mário Chaves, representante da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Quero convidar também o subsecretário de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, Dr. Eduardo Pinheiro Guerra. Convidar o senhor presidente do Conselho Regional de Farmácia, Dr. Hélio José de Araújo. Presidente da Federação do Comércio do Distrito Federal e presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Farmácias, senhor Adelmir Santana. O presidente da Associação de Farmacêuticos, proprietário de farmácias de manipulação Profarma, Dr. Adalberto Vaz Lordello. Vice-presidente da Associação Nacional das Farmácias Magistrais, Ademir Valério Silva. Ainda bem que a presidente da Comissão de Educação e Saúde é uma mulher. Senão nós teríamos uma mesa só de homens, o que não é bom na sociedade que possui dois gêneros, não é isso? Mas pelo menos a gente salva aqui a presença feminina. Muito bem, vamos começar. Olha, eu queria, em rápidas palavras, explicar a razão dessa nossa audiência pública. Na verdade, ela foi pensada coletivamente a partir de uma sessão solene que fizemos no ano passado, em homenagem àqueles que exercem a homeopatia aqui no Distrito Federal. E nessa sessão solene, depois, conversando com vários farmacêuticos, proprietários de farmácia de manipulação, nós constatamos que havia necessidade da gente contribuir para que um debate pudesse ser feito sobre a situação em que vivem as farmácias hoje aqui no Distrito Federal, em função das visitas permanentes da vigilância sanitária e em função de regras existentes na própria Anvisa que, de alguma maneira, dificultam o trabalho das farmácias. Quer dizer, é necessário fazermos aqui, até o esclarecimento público, em função de que a nossa TV legislativa está no ar, essa sessão está sendo transmitida ao vivo, uma diferenciação para todos que estão assistindo o programa sobre o que é farmácia e o que é uma drogaria, né? A diferença de farmácia da drogaria, né? A farmácia é aquela que pode manipular fórmulas magistrais. Então, em todas as duas farmácias e drogarias, torna-se necessária a presença do farmacêutico, mas na farmácia, mais do que nunca, a presença do farmacêutico é essencial. E nós temos hoje no nosso Distrito Federal diversas farmácias de manipulação que são verdadeiras pequenas empresas, né? E que é preciso que nós façamos aqui um debate da forma como essas empresas, como essas farmácias podem e devem atuar à luz da legislação vigente. E sabendo também que, no nosso debate, nós vamos levantar questões para a Anvisa, né? Nós vamos levantar questões para a Secretaria de Saúde e nós vamos também levantar questões que dizem respeito à necessidade de aprofundarmos o debate do nosso Código de Saúde do Distrito Federal para que essas regras estejam bem estabelecidas, facilitando
o cumprimento dos deveres das farmácias e também definindo os direitos de fiscalização que tem a Secretaria de Saúde. Então, eu creio que desse debate de hoje pode sair muitas indicações importantes para que se harmonize a prática, não é, das farmácias aqui no Distrito Federal, levando em conta as legislações vigentes, sobretudo levando em conta a RDC 173 de 2003 da Anvisa e toda a consulta pública que, a partir de março, agora se estabelece para a revisão das normas pela Anvisa. Então, nós vamos ter a oportunidade de ouvir representantes da Anvisa aqui, que eu acho que vai ser importante para que nós possamos ter um bom resultado dessa audiência pública. Eu queria até consultar a mesa, todos têm disponibilidade de ficar mais tempo aqui, porque eu acho, do ponto de vista de dinâmica do debate, eu acho que seria melhor que os representantes de farmácia falassem primeiro, porque aí depois a Anvisa e a Secretaria de Saúde poderiam se pronunciar à luz disso. Seria melhor a quem estabeleceu as regras. Não, mas é melhor que as pessoas sintam quais são as demandas, para ver se a partir daí é possível a gente até fazer revisões, né, das regras. Vamos assim? Então, vou pedir para falar em primeiro lugar, então, o presidente da Associação de Farmacêuticos, proprietários de farmácia de manipulação, Profarma, o doutor Adalberto Vaz Lordelo, que ele já coloque exatamente quais são as demandas, né, do setor, que aí depois as pessoas já falam sobre isso. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar a mesa em nome da deputada Arlete Sampaio por essa audiência pública que eu acho muito importante no segmento que nós estamos agora querendo que haja alguma sensibilidade da própria Anvisa para que se encaminhe as nossas reivindicações. Senhoras e senhores, discutir o que pode ou não pode, ou não se pode em farmácia e drogarias em nosso país, se torna, ao meu pensar, e ao de muitos presentes, acredito eu, uma incoerência. Incoerência quando você anda pelo país e vê as discrepâncias que acontecem no setor à medida que você muda de estado ou de cidade. Pela RDC 173, de 8/7/2003, é vedada a farmácia e drogarias expor a venda de produtos alheios ao conceito de medicamentos, cosméticos, produtos para a saúde e acessórios, alimento com alegação de propriedade funcional e alimento com alegação de propriedade de saúde. A Lei 5991, de 17/12/73, diz o seguinte: dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos e da outras providências. Em seu artigo 5º, diz que o comércio de drogas, medicamento e insumos farmacêuticos é privativo das empresas e dos estabelecimentos definidos nesta lei. O comércio de determinados correlatos, tais como aparelhos e acessórios, produtos utilizados para fins de diagnósticos e analíticos, odontológicos, veterinários e de higiene pessoal ou de ambiente, cosméticos e perfumes, exercido por estabelecimento especializado, poderá ser extensivo às farmácias e drogarias, observado o disposto em lei federal e na supletiva dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. A venda dos produtos dietéticos será realizada no estabelecimento de dispensação e desde que não contenha substância medicamentosa, pelos do comércio fixo. A dispensação, isso é muito importante, a dispensação de plantas medicinais é privativa das farmácias e ervanarias, observados o acondicionamento adequado e a classificação botânica. Isso eu quero referir o seguinte: muitas vezes a gente
é coibido de vender determinadas ervas, já que nós dispusemos dessas ervas compradas em distribuidores, já também que são visitados pela Anvisa, ou as Visas locais, no caso de São Paulo, a gente fica um pouco indignado porque nas nossas empresas nós não podemos comercializar esse tipo de produtos. Agora, o que acontece? A gente que anda aqui em Brasília, por exemplo, tem vários locais que se encontra a mão de raizeiro, pessoas que colhem essa erva no cerrado, por exemplo, e não tem nenhuma qualificação, não tem nenhuma identidade. Isso pode acarretar um prejuízo à saúde do consumidor, entendeu? Sabemos que hoje, como já havia dito antes, nesse nosso imenso Brasil, como funciona bem isso? No Nordeste, por exemplo, eu sou nordestino, as farmácias têm até medicamentos, sem falar em sorvete, refrigerante e sandálias havaianas, chocolate. Isso eu presencio toda vez que eu vou à Bahia, vou a Sergipe, vou a Pernambuco, agora mesmo estive em Pernambuco, a mesma coisa. Em João Pessoa, estive em João Pessoa agora ultimamente, o mesmo procedimento. Entendeu? No Sudeste, por exemplo, também encontramos muitas opções em produtos e até serviços como Xerox, e sem falar das promoções que acontecem diuturnamente, sem um mínimo de controle e talvez até o desconhecimento de quem não se pode fazer promoção com medicamento. Isso é a resolução da Anvisa, tá vendo? O que acontece? Eu não estou querendo aqui colocar isso em xeque, porque a fiscalização de Brasília, tudo bem, existe uma resolução, tem que ser cumprida, tá vendo? Então, o que acontece? Nós somos aqui praticamente mais fiscalizados. Eu não questiono esse tipo de fiscalização, mas, por exemplo, na minha empresa, por exemplo, eu tive que criar uma loja de produtos naturais, porque eu tenho 23 anos no local onde eu tenho meu estabelecimento, e eu tive que criar uma loja de produtos naturais para a clientela não ficar sem ter aquele produto de consumo, como mel, entendeu? Os produtos hoje muito utilizados para diabetes, entendeu? Que hoje é comum pessoas procurarem esse tipo de produtos para alimentação deles, entendeu? No norte, por exemplo, mais precisamente em Manaus, por exemplo, na Zona Franca, é comum você encontrar leite condensado, creme de leite, café solúvel, com indagações de que o supermercado fica longe. Por exemplo, na periferia não tem um supermercado, então a farmácia pode suprir. Quer dizer, não estou dizendo que isso é legal. Aí já está extrapolando uma resolução. Entendeu? Aqui no DF, o que vimos são, em sua maioria, farmácias como sendo de pequenas e microempresas e de propriedades de farmacêuticos. Entendeu? Porque hoje uma farmácia de manipulação, obrigatoriamente, ele tem que ter ou é proprietário farmacêutico, que eu acho o mais viável, ou senão uma drogaria que tem cumprir a exigência da lei, tá dentro, como farmacêutico responsável. Tem que estar 8 horas dentro da empresa. Por exemplo, aqui no DF não se vê o que foi citado anteriormente em outros estados. Mas, no entanto, a vigilância recolhe os produtos de acordo com a interpretação do fiscal. Não estiver de acordo, se não está de acordo com a legislação, a fiscalização chega lá, recolhe os produtos, vê a autuação, vem notificações, entendeu? E mais impostos. Então, isso acarreta uma série de transtornos para as pequenas empresas, que eu acho que uma farmácia de manipulação, ela na sua origem, são pessoas qualificadas. As pessoas que trabalham dentro da farmácia de manipulação são funcionários qualificados. Eles não podem pegar, por exemplo, um cidadão para fazer manipulação de uma forma sem ter conhecimento de nada, que são treinados. Isso é muito importante a gente colocar em pauta, porque a gente fica à mercê, tá vendo, desse tipo de produto, porque agrega mais agrega mais a renda da empresa, né? Porque hoje praticamente os impostos estão acabando com esse tipo de empresa, né? Questionamos aqui, senhores, o porquê da restrição em que vender o mel, o chá ou outro produto que esteja dentro do item 5.4.2 da RDC 173, dentro da farmácia que possui toda a sua documentação necessária para o funcionamento do estabelecimento de acordo com os órgãos competentes. Nós somos empresas qualificadas,
registrada na vigilância sanitária local, tá vendo? Então, o fiscal, obviamente, ele tem que saber onde existem essas empresas ou não, as clandestinas, que ninguém sabe como é que ele pode fiscalizar fazer esse tipo de procedimento. O que vimos hoje, senhores, são verdadeiras farmácias em bancas que funcionam em frente de estabelecimentos legais, sem o mínimo de higiene, o que diria controle sanitário, vendendo chá ou a dita erva milagrosa. Sabemos que o alimento para ser vendido em farmácia, conforme autorizado pelo INPE 54.2 da RDC 173, deve ser submetido ao registro no órgão competente do Ministério da Saúde, e o que, na análise do processo, é verificado o cumprimento das exigências, desde padrão de identidade e qualidade, e a ser adotado pelo estabelecimento produtor. Claro que existe uma norma para se colocar um produto na prateleira, que tem que ter um registro dos órgãos competentes, no caso, a Anvisa, que é um órgão que tem essa disponibilidade de verificar se o produto é bom ou mal para a saúde. A legislação que constitui normas sobre alimentos é bem vasta e só precisa ser aplicada. Decreto-lei, portaria, Agora, eu quero me referir ao seguinte: depois dessa resolução 173, 2003, a Secretaria de Saúde, aqui, através da Gerência de Fiscalização, ele colocou uma circular em janeiro de 2004, podendo, uma circular interna, dando isso aí foi esse documento, ele abrangeu aquilo que podia ser comercializado em farmácias e drogarias. Entendeu? É isso que eu estou me referindo. A circular número 11 de 2004, da Gerência de Fiscalização, Divisa, Secretaria de Estado de Saúde, de 29 de janeiro de 2004. Atualiza com bastante prudência a relação de produtos cuja comercialização poderia ser permitida em estabelecimentos farmacêuticos do DF. Solicitamos, pois, que essa circular seja aceita e cumprida pela fiscalização. Afinal, a circular é interna do próprio órgão. Solicitamos também que esta relação seja revista com a participação de toda a comunidade e porque, posteriormente, nós nos podemos transformar em lei. Muito obrigado. Obrigada, doutor Adalberto Lordello. Eu acho que essa audiência pública, ela se faz num momento muito oportuno, exatamente porque a diretoria colegiada da Anvisa está estabelecendo uma consulta pública para a revisão para encaminhamento de uma nova RDC, e acho que nós podemos, ao final desse debate de hoje, apresentar sugestões ao projeto que a Anvisa está apresentando. E eu creio que esse deve ser o objetivo nosso aqui, né? Encontrar um caminho que permita salvaguardar o trabalho das farmácias, ao mesmo tempo, e proteger a saúde da cidadania, né? São as duas coisas que têm que ser feitas concomitantemente. Então, eu quero passar a palavra agora ao vice-presidente da Associação Nacional das Farmácias Magistrais, senhor Ademir Valério Silva. Nobre deputada Arlete Sampaio, em seu nome eu cumprimento toda a mesa e ao plenário, principalmente aos colegas farmacêuticos, que eu acredito que seja a maioria hoje nesse plenário, né? Farmacêutico, uma das profissões mais antigas que podemos ter hoje. Ela tem uma origem numa região geográfica do nosso planeta que hoje, infelizmente, sofre aí com a violência da guerra, né? Mas foi justamente em Bagdá onde a medicina e a farmácia tiveram suas definições e sua identidade caracterizada. Eu vou pedir permissão ao colega presidente do Conselho Regional de Farmácia, o Dr. Hélio José de Araújo, para falar um pouquinho da profissão farmacêutica, né?
eu vejo o seguinte, nós estamos num momento, em todas as esferas da nossa sociedade, de construção. Construção de um mundo que atenda às necessidades da nossa sociedade brasileira. Construção, né, de critérios e de princípios básicos, principalmente em saúde e em educação. E hoje, quando eu tenho oportunidade de vir a um plenário, a uma casa que representa os anseios da sociedade, eu não poderia destacar o foco dessa discussão, que seja uma discussão sobre as necessidades, sobre o que deseja a nossa sociedade, né? Eu não quero aqui colocar em foco o que o empresário do estabelecimento farmacêutico, estabelecimentos esses definidos na Lei Federal 5991, de dezembro de 1973, sobre o que ele vai comercializar para sustentar o seu estabelecimento. Isso parte de uma visão meramente comercial. Eu quero colocar na mesa a discussão da saúde, a discussão da necessidade de promoção e proteção da saúde, que é o dever de todos os profissionais, quer seja ele alocado numa drogaria, numa farmácia, num posto de medicamento ou numa ervanaria. Eu vou trazer para vocês o que define a resolução do Conselho Nacional de Educação, do Conselho da Câmara de Educação Superior, número 2, de 19 de fevereiro de 2002. É ela que estabelece os princípios da profissão farmacêutica, como ele deve ser formado, como deve ser contemplado o seu currículo, o seu histórico escolar. No artigo 3 de tal resolução, se depois a nobre deputada desejar, eu posso encaminhar, diz o seguinte: o curso de graduação em farmácia tem como perfil do formando egresso profissional farmacêutico com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva. No artigo 4º diz o seguinte: a formação do farmacêutico tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades gerais. Atenção à saúde. Os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito profissional, devem estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção e reabilitação da saúde. E aí discorre. Ou seja, o foco da atividade profissional, e que deve ser de todo estabelecimento farmacêutico, é a promoção de saúde. Nós vivemos hoje numa sociedade onde nós temos acesso a várias terapêuticas. Desde a terapêutica medicamentosa, quimioterápica, psicoterapêutica, a bons hábitos de vida, a prevenção através da alimentação, a recuperação da saúde não é focada somente na comercialização de drogas. Está intrínseco a necessidade de hábitos saudáveis. E eu quero concluir a minha fala depois, porque o foco que gerou essa discussão casa perfeitamente com a proteção e a promoção da saúde, né? Hoje a sociedade, quando entra num estabelecimento, como diz o doutor Lordelo, Adalberto Lordelo, na realidade, hoje eu vejo que a sociedade do DF está impedido de ter acesso. Acesso este, né, acesso a tais produtos, que faz parte da missão da autoridade sanitária, que é cuidar, zelar do risco sanitário, não esquecendo do acesso. Porque se formos pautar pela proteção da saúde individual ou coletiva através da proibição, nós estamos deixando de lado parte da missão da agência, desse órgão, que é o acesso. Ou seja, o caminho não é proibir, o caminho é construir, o caminho é buscar o que a sociedade deseja desse profissional e desse estabelecimento. Aliás, eu faço menção aqui que se houver uma outra oportunidade dessa discussão, que não deixe de convidar a Associação Brasileira dos Farmacêuticos Homeopatas, né? Porque a identidade da comercialização destes correlatos, desses produtos de promoção à saúde, ela teve origem na farmácia, né, que era dita, uma farmácia identificada como farmácia homeopática, né? E hoje já faz parte de todo estabelecimento farmacêutico. Pois bem,
Considerando essas habilidades que o farmacêutico deve ser dotado, o Conselho Federal de Farmácia, através da Resolução 357 de 2001, né, em que se publicava o Regulamento Técnico das Boas Práticas de Farmácia, contemplou estes produtos de promoção, de proteção da saúde individual da sociedade. Lá no seu, a linha 4ª do artigo 2, onde diz das competências e descreve do âmbito farmacêutico dentro do estabelecimento farmácia, diz o seguinte: que é de competência do âmbito profissional do farmacêutico dispensar drogas, insumos farmacêuticos, correlatos e alimentos para fins especiais. No artigo 6º é definido, né, para efeito do controle do exercício profissional são adotadas as seguintes definições. E aí traz uma série de definições de alimentos, desde adoçantes, alimentos funcionais, alegação de propriedade funcional, alegação de propriedade de saúde, alimentos para controle de peso, para dietas com restrição de carboidratos, para dietas hipossódicas, enfim, para restrição de sacarose, como diz numa patologia crônica como diabetes, que há necessidade, ou seja, busca delegar e registrar, certificar o farmacêutico, e eu não vou dizer o direito, a responsabilidade de zelar pela saúde coletiva através de ferramentas que não seja somente o medicamento, que não seja somente a terapêutica medicamentosa, ou seja, está buscando estabelecer princípios e conceitos que a saúde não é dependente somente de uma intervenção medicamentosa. Já dizia o velho ditado que é melhor prevenir do que remediar, né? Então o farmacêutico hoje, e eu acredito que isso tem fomentado, e aí eu venho através da Anfarmag, agradecer à deputada Arlete Sampaio essa oportunidade de abrir a casa para a gente discutir esse assunto, porque é de responsabilidade das autoridades, das lideranças do âmbito farmacêutico profissional, né, construir uma norma que dificulte, que busque proibir, mas que busque facilitar o acesso a tais produtos. É uma questão de vontade de construir. Vontade essa que eu faço uma crítica que às vezes eu vejo que falta nas nossas autoridades. Falta olhar com um bom senso, né? E que o farmacêutico é um profissional, assim como tantos outros, capaz sim de, dentro do seu estabelecimento, né, zelar pela segurança de tais produtos. Lógico, eu não vou aqui deixar de requerer a necessidade de estabelecer critérios onde possamos disponibilizar produtos seguros, produtos que tenha a validação do âmbito sanitário. Lógico que o órgão sanitário tem critérios definidos, vem trabalhando muito bem na definição de critérios para colocar à disponibilidade da sociedade tanto os medicamentos. Está em consulta pública, né, na gerência de registro de medicamentos homeopáticos, fitoterápicos e outros de baixo risco, né, o regulamento para isenção desses medicamentos de baixo risco. Hoje eu pergunto a vocês, qual o risco destes suplementos ou ditos não posso dizer aqui correlatos, que é uma definição que abrange que tem uma abrangência muito maior, mas desses produtos que estão em voga hoje nessa discussão. Por falar em regulamento, eu não poderia também citar que a lei que estabelece as diretrizes sobre o controle sanitário de comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos correlatos, a 5.991 de dezembro de 73, além dela trazer as definições dos 4 estabelecimentos, né, ela traz a definição de farmácia e ervanaria, né, e lá no seu artigo 7, ela diz o seguinte: a dispensação de plantas medicinais, eu estou focando nesse artigo para fazer uma menção aos chás, né, a dispensação de plantas medicinais é privativa, veja bem, uma lei federal, né, na hierarquia das leis nós temos
Constituição, lei federal, e depois as resoluções, tanto do âmbito sanitário, como também do âmbito profissional farmacêutico. Nós não podemos deixar de equalizar essas duas resoluções, né, que procuram dirimir eventuais dúvidas. E diz o seguinte: a dispensação de plantas medicinais é privativa das farmácias e ervanarias, observados o acondicionamento adequado e classificação botânica. Ora, eu clamo, faço um apelo para que a autoridade sanitária, no momento que for definir critérios, né, para estabelecer critérios, para disponibilizar, veja bem, eu estou sempre chamando a atenção que o foco é disponibilizar com segurança e não restringir para oferecer segurança. Talvez o foco esteja um pouco em direção oposta à necessidade da sociedade. E é de responsabilidade, de dever das lideranças de entidades, das autoridades, tanto parlamentares, do Poder Executivo, âmbito sanitário, promover o acesso. É delegado a ele este dever. Por quê? Porque a sociedade pede, a sociedade precisa. E aí eu não posso deixar também de destacar a Resolução 173, que eu tenho informação agora, eu não tinha essa informação, que vem uma outra proposta do órgão sanitário, da Agência Nacional, da Anvisa, que vem uma consulta pública substituindo a 173. Oi? É consulta pública? Já está publicada? Desculpa, foi uma falha minha. Eu não tive o cuidado de tê-la. Né? Onde, lá no 5421, diz que os alimentos acima referidos somente podem ser vendidos em farmácia quando possuírem forma farmacêutica e estiverem devidamente legalizados no órgão sanitário competente e apresentarem padrão de identidade e qualidade estabelecido em legislação específica. Né? Pois bem, busca estabelecer um critério que às vezes não, pode estar aí a sustentação da proibição nos estabelecimentos farmacêuticos do DF, desta proibição de comercializar tais produtos. Né? Se está em consulta pública, é possível o olhar com carinho, com responsabilidade, com bom senso, para que o profissional farmacêutico tenha a possibilidade de disponibilizar esses produtos. Agora, eu quero focar também um outro aspecto, que quando se fala de promoção de saúde, como eu disse que não estaria observando e valorizando somente a comercialização dos produtos, que é a prestação de serviços por parte do farmacêutico. Essa mesma norma, deputada, 173, né, onde a tendência mundial é dizer que o profissional farmacêutico deve prestar, e isso nós podemos observar tanto para cima da linha do Equador, nós observamos em toda a sociedade dita desenvolvida, né, na sociedade americana ou na comunidade europeia, o farmacêutico é o profissional de saúde mais próximo hoje do cidadão, da sociedade. Né? É ele que orienta em princípios básicos e atenção básica de saúde. E nós temos hoje, né, uma carência em serviços de atenção básica em saúde na nossa sociedade. Infelizmente, o Estado não tem condições de prover, né, a sociedade de orientação em saúde. E o farmacêutico, por essa mesma norma 173, ela veda a utilização de aparelhos de uso médico ambulatorial. Ela procura estabelecer restrição que o farmacêutico faça, por exemplo, a monitorização de pressão arterial. Né? Enquanto nós temos um batalhão hoje, nós já estamos próximos aos 100 mil farmacêuticos habilitados inscritos no Conselho Federal de Farmácia, que poderia estar prestando cuidados básicos de prevenção de hipertensão, prevenção de diabetes, de doença crônica, né? Identificação, veja bem, não é diagnóstico que o farmacêutico hoje clama na sociedade, essa mesma norma dificulta esses serviços de atenção básica de saúde. Então precisamos sim
é abrir os espaços, abrir os canais e discutir as necessidades da nossa sociedade brasileira, né? Obrigado pela oportunidade. Obrigada, senhor Ademir. Acho que ele levanta questões extremamente pertinentes a esse debate, que deverão ser depois respondidas tanto pela Secretaria de Saúde como pela Anvisa, na busca de uma fórmula que permita justamente isso que ele falou muito sabiamente. Como dispensar com segurança ao invés de proibir por segurança, né? Então, acho que é uma boa colocação que ele fez aqui. Quero, então, agora fazer uma coisa que eu não fiz no começo, é de pedir aos membros da mesa que tentem ser sintéticos para nós não avançarmos muito na hora, né? Tentando comprimir o seu discurso aí em torno dos 10 minutos, se for possível, para que todos possam falar e depois, se for necessário, até a gente possa permitir o acesso de algumas pessoas à palavra. Então, eu quero então agora passar para... Cadê minha lista aqui? Passar a palavra para o presidente do Conselho Regional de Farmácia, doutor Hélio José de Araújo. Senhora deputada Arlete e demais componentes da mesa, plenário, um bom dia a todos. Por tudo que já foi falado aqui pelo doutor Adalberto e o doutor Ademir da Anfarmag, né, o Conselho de Farmácia ele se posiciona exatamente contra essa resolução aqui da Anvisa, né? A Anvisa, ultimamente, ela vem com alguns critérios, por exemplo, há um ano atrás, tem outra resolução dela proíbe a manipulação das farmácias por alguns, né, manipular medicamentos onde já existam concentrações já definidas nas farmácias e drogaria. Se continuar proibindo tudo, né, para as farmácias magistrais, manipulação homeopática, vão fechar. O Correio Brasiliense, nos classificados, todo dia você olha, tem farmácias à venda. Então nós gostaríamos que a Anvisa, né, eu acho que já existe uma predisposição de rever, né, essa resolução, né, ela observe bem essa circular número 11, né, que é do GDF, que já normatiza, né, a nosso ver, muito bem, o que pode ser comercializado nas farmácias de manipulação e farmácia homeopática. No momento é só. Então, você foi mais breve do que eu podia imaginar. Bem, então agora vamos entrar no debate quente, não é? Ouvindo o outro lado da mesa. E a gente vai deixar para o nosso querido Ademir Santana fazer a última fala, porque ele vai tentar fazer o equilíbrio das forças aqui da mesa, tá certo? Então, eu quero passar a palavra agora ao doutor Eduardo Guerra, subsecretário de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Bom dia. Eu também pretendo gastar meu tempo, não tão curtamente quanto meu antecessor, e contribuir para essa discussão. Inicialmente, eu queria deixar claro qual que é o papel da vigilância em saúde. A Subsecretaria de Vigilância, ela abriga a Diretoria de Vigilância Ambiental, Epidemiológica e Sanitária, certo? E essa ação dessas três diretorias, elas têm a clara menção do predomínio do interesse público, a defesa do cidadão. E isso é preciso que seja entendido por todos. A manipulação de medicamentos, que eu pessoalmente acho que devem existir farmácias de manipulação, porque a essência da farmácia vem daí. E o interesse do cidadão, ele tem que ser protegido. Então, a questão das farmácias de manipulação passa pela obediência de boas práticas de manipulação. Tão somente isso. Isso significa segurança para quem pratica,
para quem manipula aquele medicamento e para o cidadão, o consumidor daquele medicamento. É segurança para as duas partes. E daí o papel da vigilância em fazer com que haja o equilíbrio entre quem fornece e quem consome. Daí que a resolução da Anvisa e as resoluções, elas mudam com o tempo. As leis trabalhistas de Getúlio Vargas, hoje não são condizentes com novos tempos, da mesma forma que toda a regulação social, ela se aperfeiçoa, de modo que a consulta pública feita pela Anvisa, ela objetiva justamente colher dados para que a nova norma seja modificada no que for de interesse de todos que ela seja modificada. Na fala do Dr. Lordelo, a vigilância sanitária recebeu um elogio do Distrito Federal, quando ele disse que o Distrito Federal é mais fiscalizado do que os outros estados. E os outros estados, eles têm que ser tão bem fiscalizados do que o Distrito Federal. A discrepância entre os estados, ela precisa acabar. Ela precisa acabar com uma normatização, com uma legislação que valha para todos. Essas discrepâncias entre os estados, ela acaba dessa maneira, pela aplicação uniforme da legislação. Aqui no Distrito Federal também foi mencionada uma circular de 2004 da Vigilância Sanitária, que faz uma flexibilização da resolução da RDC 173 de 2003. E isso tem gerado alguns conflitos, porque alguns fiscais aplicam a RDC 173 corretamente e não atendem a essa flexibilização. Nós temos que discutir esse assunto. Apenas uma coisa pode valer, e valer para todos. Para que uma drogaria possa vender sorvetes, sandálias havaianas ou não, e até medicamentos, é preciso ter uma legislação que permita. Se uma drogaria vai se transformar numa imensa loja de conveniência, é o que nós temos que discutir. A facilidade de um consumidor comum, ela tem que se coadunar com a garantia do consumidor de medicamentos. E é a legislação adequada que vai dizer o que uma drogaria faz, o que ela pode e o que ela não pode fazer. E cabe à vigilância em saúde, do qual a Diretoria de Vigilância Sanitária faz parte, em cada unidade da federação, fazer essa fiscalização de forma igualitária. Isso cabe dizer que todas as unidades da federação, elas têm que ser tão bem fiscalizadas quanto o DF o é. Muito obrigado. Muito bem, doutor Eduardo Guerra. Eu quero, antes de passar a palavra ao doutor Mário Chaves, dizer o seguinte: nós não podemos ter uma postura de neutralidade nessa discussão. Nós sabemos o que representa como poder a indústria farmacêutica no mundo e no nosso país. Eu sou uma paciente das farmácias homeopáticas. Eu faço homeopatia por opção, apesar de ser médica e ter sido formada numa escola ocidental alopática, eu prefiro me tratar com acupuntura, com homeopatia e com fitoterapia sempre que possível. Obviamente que há casos em que eu tenho que recorrer aos antibióticos, etc. e tal. Mas eu sou uma usuária das farmácias de manipulação. E acredito que
é hoje, sem dúvida, para muitos casos, uma fonte muito mais barata de medicamentos do que aqueles que são dispensados nas drogarias pela indústria farmacêutica convencional no nosso país. Então, eu creio que não podemos privilegiar no Brasil justamente essa forte pressão da indústria farmacêutica que quer simplesmente vender os seus remédios. E há que se encontrar um equilíbrio para que as pessoas possam optar pelo tipo de tratamento que desejam e possam procurar uma farmácia de manipulação para obter não apenas os medicamentos de que faz uso, como também o filtro solar de que faz uso, etc. e tal, outras coisas. Eu acho que esse debate de hoje aqui, eu gostaria muito que, ao final dele, nós pudéssemos até ter uma equipe daquelas pessoas voluntárias que quiserem fazer parte, junto com a Comissão de Educação e Saúde, para nós podermos trabalhar uma sugestão para encaminhar a Anvisa nessa consulta pública que ela está realizando. Porque a consulta, eu inclusive fiz questão de tirar cópias para todos os membros da mesa, ela repete, quer dizer, a minuta proposta pela Anvisa, que está em debate, portanto está sob consulta, ela repete no seu artigo 5º aquilo que está na RDC, que foi aqui, 153, que foi aqui falada. 173. Então, diz assim, artigo 5º, as farmácias e drogarias poderão comercializar produtos dietéticos determinados correlatos, observado o disposto nas normas legais e regulamentares de proteção e defesa da saúde. Então, remete, não é, essa questão para as normas legais e regulamentares de proteção e defesa da saúde, sem explicitar quais sejam, né? Então, eu acho que caberia a gente tentar colaborar para que essas coisas ficassem bem definidas e não houvesse essas disparidades, porque disse bem o doutor Eduardo Guerra, não adianta, não é, que a Secretaria de Saúde, a Visa do Distrito Federal, possa produzir uma circular flexibilizando normas que estão em contraponto àquilo que são as regras nacionais, não é? Eu acho que nós temos que trabalhar para que as regras nacionais estejam atentas a essa situação que está posta pela realidade das farmácias de manipulação hoje em Brasília e no Brasil. Então, é sob essa ótica que eu gostaria que o nosso convidado aqui, importante pelo posto que ocupa na Anvisa, possa nos ajudar nesse debate. Então, eu quero passar a palavra ao doutor Mário Chaves. Bem, obrigado, deputada Arlete. Um bom dia. Em nome de quem eu saúdo a todos os outros componentes da mesa. Trago aqui recomendações da diretoria colegiada da Anvisa, a qual eu tenho a honra de representar nesse momento. E quero dizer aos senhores, inicialmente, que é uma grande satisfação conversar sobre isso novamente. Digo conversar porque no anos de 2004 e 2005 estivemos em vários congressos e seminários, até reconheço algumas pessoas que se encontram aqui, e que debatemos esse mesmo assunto, num primeiro momento, de forma até acalorada, e, para nossa satisfação, ao final de 2005, num seminário no Rio de Janeiro, de uma forma bastante já madura e entendendo de que existe uma problemática no setor e que as partes que vêm a esse tempo todo conversando já enxergou várias luzes no meio do túnel, não é nem no final, porque não é o final do túnel. Eu, inicialmente, senhores, eu gostaria de fazer uma pequena... Eu trouxe uma transparência, mas nós temos um grupo de pessoas que não terá condição de ver, então eu vou falar aqui rapidamente, porque eles estão naquele pedaço ali. Não, está ali, mas eles estão ali, aí eles não vão... Tá bom? Bom, isso. Então, vamos ver. Então, eu sou coordenador de autorização de funcionamento da Gerência Geral de Inspeção. E nesses 2 anos e meio, mais ou menos, em que estive à frente,
nós temos aí alguns pontos e que é preciso que se entenda de que forma a Anvisa entrou no comércio varejista de medicamentos. Porque até dezembro de 98, isso ficava por conta, né, da Lei 5991, aqui já citada por alguns colegas da mesa, e por leis supletivas de estados e municípios. O que significa isso? O próprio subsecretário de Vigilância e Saúde, com a Circular 11/2004, é um exemplo aqui presente. Ou seja, estados e municípios, pela Constituição e a própria Lei 5991 admite, podem legislar sobre as coisas que lhes são competentes. Entretanto, nós devemos ter o entendimento de que essa condição não pode extrapolar aquilo que se define em lei. Muito bem, a 5991, que dispõe sobre controles sanitários do comércio de drogas, etc., ela deixa, também como foi citado aqui na mesa, muito claro o que é ou não de uma atividade inerente e competente ao comércio varejista de farmácias e drogarias. Ora, se não é o exemplo do Distrito Federal, mas a gente tem ido a vários estados do país, como Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Espírito Santo, Minas Gerais, nesses locais também existem legislações supletivas que complementam com a permissividade, ou como vamos dizer, como foi chamada, a flexibilização da 173. A 173, senhores, foi editada em 2003. Entretanto, nós não podemos esquecer, voltando à história, que no final de 98, nós tivemos a CPI dos medicamentos falsificados e cargas roubadas. Muito bem. Como recomendação dessa CPI, no seu relatório final, nós tivemos, então, a criação da Anvisa, pela Lei 9782, de janeiro de 99, alterada pela medida provisória 2190/34 de 2001. O que diz isso? Entra a Anvisa, então, como recomendação do Congresso Nacional para controlar o segmento varejista de farmácias e drogarias, até então absolutamente desconhecido. Perguntava-se qual era o número, não se sabe, não sei, e entrou a Anvisa, então, por essa lei. Em 99 ainda, então, acompanhando essa recomendação, criou-se, e que foi aqui omitida pelos palestrantes que me antecederam, a Resolução 328 de julho de 99, e que dispõe, porque está vigente, sobre a dispensação de produtos de interesse à saúde em farmácias e drogarias. Essa resolução traz as boas práticas de dispensação também em seu bojo. Bem, nesta resolução, já em seu artigo 5º, alterado pela 173 aqui falada, ela já limitava bastante e reportava a Lei 5991. O Conselho Federal de Farmácia, somente em 2001, editou a 357. E aí, como bem falou o doutor Ademir aqui, invocou o âmbito profissional do farmacêutico, que eu sou também, e que tive felicidade de passar por todas as fases até em gestão, e que é realmente vasto, e o compromisso com a saúde pública realmente deve ser considerado. Entretanto, existem ambientes de atuação do farmacêutico em que ele deve e pode fazer alguma coisa e outros não. Bom, dessa forma, então, e é uma coisa que a gente veio debatendo no ano de 2005, que era os conflitos na legislação farmacêutica e do Conselho. Bem, a gente não precisa detalhar tanto, porque até os colegas já falaram. Entretanto, é preciso que se faça o registro que a 173 ela altera um item, e não tão significativamente, que já havia desde 99. Muito bem.
E a Anvisa, então, efetiva a sua entrada no comércio varejista com a Resolução 238, de 2001, onde ela estabelece os critérios para concessão, renovação, alterações e cancelamento da autorização de funcionamento de farmácias e drogarias. E que essa agora é objeto de consulta, já foi em fevereiro, ficou por 15 dias, e agora em março foi reeditada pela Consulta Pública 14, e com a qual a Anfarmag contribuiu ativamente e que nós aproveitamos bastante coisa, até porque ela, voltando à consulta pública, pode ser que haja alteração. Entretanto, no artigo 5º também, como o que estava definido na consulta, o que ainda está, porque ela não foi consolidada uma vez que foi reeditada, é que existe uma redação dada pela própria Gerência Geral de Alimentos da Anvisa e que, infelizmente, nós não podemos desrespeitar. É claro que essa consulta, uma vez finalizada, ela vai à audiência para a sua consolidação. E, como bem disse também, acho que foi o subsecretário, de que a consulta pública não é a verdade absoluta. É por isso que ela está em consulta, exatamente para dar transparência a esse processo de reavaliação e mudança. O que for pertinente e tiver oferecer segurança sanitária entendida dessa forma, obviamente será aproveitada. Bem, é preciso que se entenda outra coisa também com relação à Anvisa, que ela é a gestora do sistema. A Anvisa gera o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, atualmente, e estados e municípios, com ou sem as supletivas, elas são executoras da fiscalização. E como é que se processa isso, uma vez que foi delegada à Anvisa, então, por lei, a regulamentação desses estabelecimentos, antes somente por licenciamento local, através do termo de ajuste de metas, onde a Anvisa, com as secretarias estaduais e municipais de plena, ela estabelece convênios e repassa o valor das taxas cobradas no nível federal, para que se promova, então, a efetiva fiscalização no nível local. Bem, como eu falei, isso não é a primeira vez que a gente discute, e muito já se avançou no nível nacional com relação a esse segmento. Foi falado aqui, mas com outro nome, sobre atenção farmacêutica. E eu tive o prazer de participar da primeira reunião de consenso, foi em Fortaleza, Ceará, e que hoje já ganha assento nos bancos acadêmicos. Na última reunião que tivemos com a Universidade Gama Filho, isso já é coisa curricular, e eu sou defensor da atenção farmacêutica, como profissional farmacêutico que sou, e que realmente nós entendemos do impedimento que a 173 promove. Bem, a Anvisa, quero dizer para os senhores, isso se torna público uma vez que está ao vivo, mas é pensamento da diretoria colegiada, e para quem aqui já conversou com o Dr. Vitor Hugo Travassos, da diretoria colegiada, isso é a verdade, é o pensamento da Anvisa, que a revisão das normas ela é possível. É possível, e na última reunião com o Conselho Federal de Farmácia, ficou definida a formação de um grupo de profissionais, não só desses dois órgãos, como também de outros que possivelmente presentes aqui, comporão esse grupo, para a harmonização desse trio que se chama 328, 357 e 173. Infelizmente, as coisas, felizmente ou infelizmente, as coisas não são imediatas. Obviamente que, uma vez que o setor, hoje, não digo absolutamente todo, mas em sua boa parte conhecido, até porque, pela citação do Dr. Ademir, a existência de aproximadamente 100 mil profissionais de farmácia, farmacêuticos,
e a existência hoje de 60 mil estabelecimentos de varejo, farmácias e drogarias, onde a presença desse profissional é obrigatória, ela se torna um indicativo até, de certa forma, positivo. E, considerando que esse grupo que vai estudar esse trio de normas, considerando que a 238, agora, que estabelece critérios para autorização de funcionamento, está em consulta pública, considerando que existe a vontade da Anvisa em redução do valor das taxas, e isso parece que já saiu da mesa do presidente da Anvisa, redução significativa no valor das taxas de farmácias e drogarias, e, consequentemente, suas alterações e renovação. Bom, considerando a importância também da atenção farmacêutica como uma forma de promoção, da participação do farmacêutico na promoção e proteção da saúde, considerando programas governamentais como a farmácia popular, que hoje toma corpo e sai do setor público, que é a primeira versão, e entra definitivamente no privado, com a subvenção de medicamentos. Bem, é um conjunto de coisas que tem para acontecer agora em 2006, deputada, e que isso é fruto de discussões aí pelo país, como havia dito. A Anvisa não vê o menor problema em participar muito ativamente na revisão da norma. Não é a intenção da agência reguladora, que tem como missão a proteção, a promoção da saúde da população, pela garantia da qualidade de produtos e serviços prestados a ela, cometer um colapso no mercado. Entretanto, nós precisamos entender também que a garantia com que a Anvisa pode ou não flexibilizar ou rever normas, ela parte também de uma corresponsabilização com o setor regulado. Parte da corresponsabilização das entidades de classe e, principalmente, do Conselho Federal de Farmácia. Porque, à medida em que a gente já ouviu falar na criação de selos de qualidade, etc., e isso pode ser contemplado na norma, porque não caberá à Anvisa dizer que pode ou não determinada coisa para todo mundo, se nem todos alcançarão excelência de serviço. A diversidade brasileira citada pelo nosso colega aqui na mesa, ela é o mais profundo estimulante para que a gente restrinja. É claro que capitais, se a gente citar Norte e Nordeste, e eu tenho praticamente 20 anos no norte do país, nós vemos coisas aberrantes. Não só sandálias havaianas que estão ensacadas, mas sacos de cimento no meio da farmácia. E nós vemos também que nem todas as vigilâncias sanitárias são amparadas com quadro de pessoal, seu quadro de pessoal, ou pessoal devidamente qualificado, habilitado. Então, é uma diversidade que deve ser considerada. Mas que a agência é sensível a isso. A nossa relação com as visas locais parte de colaboração, de respeito, mesmo gerindo em determinada parte, mas não há nenhuma hierarquização administrativa. A hierarquização que existe é pela complexidade dos serviços prestados em cada nível da administração e do governo. Mas que, para finalizar, volto a repetir, a Anvisa se encontra absolutamente aberta e, como já disse, até a própria Anfarmag tem assento em mesas de negociação e de discussão, o Conselho Federal de Farmácia, as entidades de classe como Sincofarma, ABC Farma, Ascoferj, com a qual a gente tem estabelecido parcerias no sentido de difundir o que significa, o porquê que a Anvisa está no segmento, e dentro da possibilidade da agenda de cada
de cada um dos senhores e dos dirigentes da Anvisa, sejam gerentes ou diretores, nós nos colocamos à disposição para qualquer tipo ou qualquer necessidade de discutir assuntos referentes a não só esse, mas a todo o segmento da cadeia farmacêutica. Senhores, muito obrigado. Eu quero agradecer a presença do Dr. Mário Chaves, sua fala aqui. Eu acho que abre perspectivas importantes para a gente fazer essa atuação em conjunto. Quero anunciar a presença entre nós do deputado distrital Daniel Marques e passar a palavra ao presidente da Federação do Comércio do Distrito Federal e presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Farmácias, Adelmir Santana. Bom dia a todos. Eu queria inicialmente saudar a presidente da Comissão de Educação e Saúde, minha amiga deputada Arlete Sampaio, médica. Saudar o doutor Mário Chaves, representante da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, coordenador farmacêutico, o subsecretário de Vigilância e Saúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, o doutor Eduardo Pinheiro Guerra. Já tivemos outras oportunidades de debater outros assuntos ligados a medicamentos, médico. O presidente da Associação Farmacêutica de Proprietários de Farmácia e Manipulação, Profarma, o doutor Adalberto Vaz Lordelo, farmacêutico. O vice-presidente da Associação Nacional das Farmácias Magistrais, quase meu homônimo, Ademir Valério Silva, farmacêutico. Saudar o deputado Marques, que esteve aqui conosco, está presente, meu amigo. Saudar também o Laércio, doutor Laércio, subordinado aqui da Subsecretaria de Vigilância e Saúde, mas que é o responsável direto pela fiscalização em Brasília. Como vê os senhores, eu sou o único leigo aqui nesta mesa. Sou o único que não sou médico, nem farmacêutico. Portanto, sou minoria absoluta nesse processo que se discute aqui, que visa, naturalmente, as normas sanitárias e a viabilidade econômica das drogarias e farmácias, preferencialmente no Distrito Federal. É sabido, e foi muito claro aqui, que nós temos um setor extremamente regulado. É tão regulado que foi criada uma agência nacional de vigilância sanitária, no caso a Anvisa, que se incumbe do processo de vigilância, não apenas do nosso setor, eu diria que é a agência mais importante do país, que cuida de alimentação e uma série de outras coisas, higiene, limpeza, e também a questão dos medicamentos. Mas uma coisa me chamou a atenção durante os debates, foi a colocação do doutor Ademir, quando ele faz referência à questão do comércio e à questão da assistência à saúde. Esse é um aspecto que se discute em todos os fóruns em que nós estamos envolvidos como empresário do comércio. Como eu disse, eu sou leigo. E por que eu estou nisso como leigo? Eu estou nisso exatamente porque a Constituição de 46, e reafirmada pela Constituição, para não citar as intermediárias aí da época do sistema militar, a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, determinou em um de seus artigos que a saúde, e também todas as coisas vinculadas à saúde, entre elas a comercialização de medicamentos, podia ser exercida por iniciativa privada, por leigos. Para ser dono de hospital, não necessariamente tem que ser médico. Para ser dono de farmácia e drogaria, não necessariamente precisa ser o farmacêutico. É o que diz a Constituição, se não me falha a memória, no seu artigo 37. Mas eu não estou com a Constituição aqui em mãos. E o nosso país é um país realmente interessante, porque ele já define claramente na 5.991, como foi colocado aqui, vários organismos, várias instituições que podem comercializar produtos farmacêuticos.
Farmácia, drogaria, ervanários, postos de medicamentos. Isso já é uma largueza, quer dizer, em outros países existem apenas a farmácia, o drugstore. Aqui tem farmácia, drogaria, ervanário, postos de medicamento. É o que está na lei, a 5.991, que é de 73. E lá vem uma série de definições do que é a farmácia, o que é a drogaria, o que é o ervanário, o que é o posto de medicamento, e dar a definição de cada uma e também estabelece qual a competência de cada uma dessas instituições. Mas uma coisa que cria toda essa discussão é que diz lá, foi até citado ali no artigo, no chamamento da lei, que as farmácias e drogarias, vamos pegar aqui especificamente, porque foi muito focada a questão da farmácia, talvez em razão do próprio público, farmacêuticos, e em razão da consulta pública da Anvisa, que trata dessa questão de redefinição dessas matérias. Mas diz lá que a drogaria pode vender produtos farmacêuticos, não sei o que e tal, e fala lá uma palavrinha mágica, correlatos. Correlatos. E aí começa a grande discussão em vários âmbitos da justiça, as pessoas querendo vender, dizer, como é que você pode me dizer que não estou aqui advogando de maneira nenhuma que vender sandália havaiana ou carvão, ou sal, cimento, seja questão de saúde. Mas aí começam a dizer, como é que nós vamos dizer que não se vestir bem ou não calçar uma sandália havaiana ou não está relacionado com a questão da saúde? Eu não estou aqui advogando, volto a repetir. Mas são as confusões que criam essas palavrinhas mágicas que nós não conseguimos modificar nesses últimos 30 e tantos anos. A Lei 5.991 é de 73. Aqui em Brasília isso não ocorre, foi muito bem colocado aqui. E aí não ocorre exatamente pela consciência que existe dentro das instituições que são voltadas para o comércio, no sentido orientativo. A boa relação que nós temos com os organismos fiscalizadores, tanto da profissão, no caso o Conselho Regional de Farmácia, como do próprio GDF, no caso a Vigilância Sanitária Local. Quer dizer, a gente faz um trabalho enorme para evitar que as pessoas aqui entrem na justiça para vender, por exemplo, ração para cachorro, vender carvão, vender, como a gente vê em outros estados brasileiros. Nós nunca fizemos, não há nenhuma ação de nenhuma drogaria, nenhuma farmácia em Brasília que entrou na justiça para ampliar o seu leque de produtos farmacêuticos. Não que não necessitasse. Esse setor é também regulado do ponto de vista econômico. É o único que tem mais de 50 anos no país que tem os seus preços controlados pelo Estado. No passado, ele tinha um controle na indústria, no atacado e no varejo através do Diário Oficial. A inflação era tamanha que o Diário Oficial circulava e era o produto mais vendido no país. Nós aqui de Brasília, como aqui tem a imprensa nacional, tínhamos a incumbência de fazer com que esse Diário Oficial chegasse rapidamente ao Acre, ao Amazonas, porque senão o dono da farmácia poderia se descapitalizar em uma semana, se fosse esperar os trâmites legais do Correio. E aqui está um ex-presidente Wagner, ficou lá no sindicato por 9 ou 11 anos, que era uma das pessoas que ficava de plantão lá no Diário Oficial, para pegar o Diário Oficial e fazer o processo de redistribuição no país. Posteriormente, isso foi evoluindo, hoje o controle se dá apenas na indústria farmacêutica, mas mantém todo esse arcabouço de controle com a margem estabelecida no ponto final. A margem é extremamente curta, porque, embutido a isso tudo, nesses anos todos, muitos novos tributos, novos impostos, novas contribuições foram inseridas no preço final dos produtos farmacêuticos e não foi alterada a margem na mesma proporcionalidade. Ao contrário, ela foi reduzida. Além dessa redução,
dado o volume enorme de pontos de venda que existem no país, porque foi dito aqui que tem mais de 50 mil estabelecimentos varejistas, essa margem, mesmo sendo fixada pelo Estado, hoje ela não é mantida. A concorrência entre nós oferece preços especiais, descontos, essa coisa toda. Um outro fator que contribuiu para isso foi o próprio lançamento dos produtos genéricos. Ao se lançar os produtos genéricos, os produtos de marca perderam ou vêm perdendo fatia de mercado e a própria indústria, em determinadas categorias terapêuticas, começam a brigar pelos preços. Fixam um preço alto, mas começam a nos oferecer, nós varejistas, descontos especiais que devem ser repassados aos consumidores. Então é muito raro hoje você comprar um produto em qualquer ponto de venda pelo preço máximo de venda ao consumidor. Em razão da discussão ou da briga concorrencial do varejo, ou em razão do próprio posicionamento da indústria em determinadas categorias terapêuticas. Eu creio que essa audiência é uma contribuição que a gente quer dar à vigilância sanitária, à agência, à Anvisa, porque, na verdade, a legislação que nos rege é uma legislação federal, como foi colocado aqui, apenas ela é delegada a estados e municípios. E é uma verdadeira, viu, deputada, parafernália para um pequeno empresário, uma pequena drogaria, uma pequena farmácia de manipulação, atender a essa questão da legislação. Foi dito também que isso é um país de dimensão continental. Então, imagine os senhores todo esse arcabouço de legislação que vale para... Nós temos uma federação que vale para Brasília e vale também para Nova York, lá no interior do Maranhão, cidade onde eu nasci, que não tem farmacêutico, não tem médico, mas tem população, que tem dor de barriga, unha encravada, infecção, dor de ouvido, e lá tem um curioso, Raimundo, curiosíssimo, que faz até cirurgia. Essa é a história do país. Esse é o nosso país. Faz cirurgia, eu já vi ele fazendo cirurgia. O cara foi trocar um pneu, e caiu o macaco lá e cortou a mão e fez, não ficou nem marca, o cirurgião plástico de primeira. Eu sem nenhum demérito. Pela prática. Então, esse é o retrato do país. Então, eu acho, meu amigo Raposo, eu sou do Conselho Nacional lá da Anvisa, sou representante da CNC, e vou lá a algumas discussões e fico, às vezes, encantado como a burocracia consegue modificar e alterar, mas como é difícil ao Raimundo, ao José, a todos nós, o atendimento desse processo legislativo, desse processo de legislação, desse emaranhado burocrático para se atender ao processo que nos é imposto. Eu pouca contribuição, deputada, posso dar, a não ser essa da visão de comerciante, que é o que eu sou, de vivenciar essas questões do dia a dia. Nós, como eu disse aqui em Brasília, temos essa preocupação de sermos apenas drogaria, de sermos apenas farmácia, de sermos apenas ervanários. Mas isso tem nos custado muito, porque a cada dia nós sentimos a dificuldade de permanência no mercado. E a qualquer momento, devemos ser surpreendidos com essas grandes redes que atuam no país, como foi citado aqui no Nordeste, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e que vendem tudo, até produtos farmacêuticos. E na hora que isso acontecer, nós que estamos aqui há 40, 50 anos, não tem 50 ainda, 30, 40 anos, vamos desaparecer que nem pó. Então, daí a importância da gente ter preocupações de colocar os nossos pontos de vista, não é para pedir para vender cigarro, vender bebida alcoólica, mas que a gente atente que vários estados brasileiros, eu tenho aqui um mundo deles,
outros poderes legislativo e até municipal, algumas câmaras de vereadores, já ampliou, em nome dessa palavrinha mágica, correlatos, ampliou o mercado e a possibilidade de produtos a serem vendidos, não apenas na farmácia, mas na farmácia, na drogaria e até no herbanário. Que produtos são esses? É sabido que há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, quem era que vendia maquiagem, produtos para limpeza facial, produtos de beleza? Eram exatamente as drogarias e farmácias. Com o surgimento dos supermercados, das lojas de departamentos, as perfumarias, nós perdemos esse mercado. Raramente você encontra uma drogaria ou uma farmácia dotada de uma boa perfumaria, uma boa loja de cosméticos. Perdemos esse mercado. Quem era? Fraldas tem no país aproximadamente 35 anos. Fralda descartável, que era uma coisa inatingível naquela época, há 35 anos atrás, dado dos meus filhos. Quer dizer, eu comprava fralda só quando ia para o churrasco na casa do amigo, ou batizado, que era caríssimo. Mas quem fazia essa venda eram as farmácias. Quem é que vende hoje? Nós continuamos insistindo, mas sempre perdendo dinheiro, porque a gente não dá para competir com os grandes supermercados. Mas a gente vende. Preço baixo, preço para capitalizar, para os clientes irem ao nosso estabelecimento. Mas ninguém ganha nada em fralda. Nós tentamos vender água, e o meu amigo, chefe da vigilância, está aqui. Existe coisa mais neutra, coisa mais simples do que água? Não sei, eu não sou médico, volto a repetir, sou comerciante. Proibido vender água na farmácia. E o sujeito vai lá, pega o comprimido, compra lá e vai na torneira e toma o comprimido, ou toma seco. Podíamos vender água, não vender sorvete. Não vender sorvete. Nós fomos proibidos de vender algumas massas alimentícias. Proibidos. Proibido de vender leite em pó, porque não é produto. Mel. Vender mel. Quem vendia mel sempre? Esses melzinhos? Farmácias, drogarias. Então tem uma série de coisas que nós temos que procurar compatibilizar essas questões, sem criar nenhuma dificuldade, nenhum problema. Porque somos proibidos de vender cartões telefônicos. Qual é o comprometimento que existe entre um cartão telefônico e um produto farmacêutico? Daqui a pouco nós somos proibidos de receber dinheiro, que é muito mais sujo do que o cartão telefônico. A moeda, eu me refiro à espécie. Ó, o cartão telefônico fica no caixa, fica quando está recebendo numerário. Nós somos proibidos, porque não está compatível com o nosso negócio. Então, uma série de proibições que nós, de bom alvitre, a gente vai tolerando, vai fazendo, pela amizade que temos, pela relação, como eu coloquei aqui, que temos com a vigilância sanitária local, com o Conselho Regional de Farmácia, muitos companheiros diretores aqui do Conselho estão presentes, tem alguns até que já trabalhamos juntos, e sabem da nossa preocupação, nós, particularmente, e aqui de Brasília, que temos, inclusive, com a questão da assistência farmacêutica. Essa é a única unidade da federação que deve ter, excetuando o Paraná hoje está melhor do que nós, inclusive, que tem assistência farmacêutica em todos os pontos de venda. Todos. Tem estados brasileiros em que a assistência farmacêutica, o profissional farmacêutico, dá o nome, tem aquela figura de dar o nome, desculpe os farmacêuticos, em alguns estados, dá o nome para 5, 6, 7 pontos de venda, para atender a exigência de um responsável técnico por cada estabelecimento. Foi dito pelo Dr. Mário Chaves a existência de 100 mil, e foi confirmado, de 100 mil profissionais farmacêuticos, a DEBI disse, você repetiu, é verdade, e 60 mil estabelecimentos comerciais varejistas. Só isso, 100 mil é insuficiente para atender apenas ao comércio varejista, se nós efetivamente cumpríssemos a lei que é de 73, que diz lá
no artigo 15, que nós temos que ter o responsável técnico farmacêutico durante todo o horário de funcionamento. Só isso é insuficiente. Porque entre esses profissionais, eles também têm vinculações com o serviço público, com os hospitais, com a indústria, com os laboratórios. Queria saudar nossa líder do governo, a deputada Eliana Pedrosa, que acaba de chegar, companheira do PFL. Só esses 60 mil, desculpa a referência, viu, deputado? 60 mil. Não é propaganda do PFL, não, porque nós somos companheiros do PFL, mas saúdo a deputada do PT, preside os trabalhos. Só isso é insuficiente para atender isso. Eu vou concluir, deputado, apenas eu queria dizer o seguinte: estados brasileiros, municípios brasileiros, que eu acho que é até uma afronta à legislação. Eu acho que é. Mas já está, eu vou deixar com a senhora, porque não vai ter tempo, mas dizer o seguinte, que esse é um setor, é um emaranhado de legislação. Apenas para citar a legislação federal, a 5.991, o decreto 74, a lei 6.360, o decreto 78.992, a lei 6.368, o decreto federal. É uma infinidade de legislação, além da legislação do Distrito Federal e das famosas resoluções da Anvisa, que regula o nosso setor. E deixar com a senhora também aqueles estados que criaram legislações próprias, ampliando esse leque de produtos que são comercializados em farmácias e drogarias. Isso para atender o princípio da audiência que diz aqui a viabilidade econômica. Então, a viabilidade econômica passa por esse estudo que temos que fazer, facilitando que outros produtos sejam comercializados por farmácias, drogarias e ervanários. Porque, do contrário, lá em Nova York, no Maranhão, provavelmente não teremos nenhum ponto de venda no futuro. Muito obrigado, deputado. Obrigada, nosso amigo Aldemir Santana, que nasceu em Nova York. No Maranhão. Né? Mas do Maranhão. Quero anunciar a presença também, agradecer a sua presença, da deputada Eliana Pedrosa, e que é corregedora da Câmara Legislativa. Eu não gosto de dizer que ela é líder do PFL, não, que é uma coisa que me desagrada muito, mas tudo bem, líder do governo, mas tudo bem, né? A gente convive democraticamente com tudo isso. Quero dizer a todos vocês o seguinte: falou-se aqui de legislações estaduais. Quero lembrar que o Código Sanitário de Brasília é de 1966. Quer dizer, é um código anterior à própria lei que constituiu o SUS, anterior à própria Constituição Federal e todo o conjunto de legislações da saúde que aconteceram de lá para cá. Nós fizemos um esforço aqui na Câmara Legislativa de produzir um anteprojeto de Código de Saúde. E estamos realizando audiências públicas para que Brasília tenha uma lei atualizada que estabeleça toda a normatização do funcionamento dos vários setores que dizem respeito à saúde individual e coletiva. E nós vamos fazer no dia 12 de junho uma audiência pública justamente para debater a questão dos estabelecimentos relacionados à saúde. Então, existe um artigo do artigo 230 até o artigo 271 do nosso projeto, ele fala a respeito dos estabelecimentos de produtos farmacêuticos e correlatos. Estabelece justamente o que pode e o que não pode acontecer nas farmácias e drogarias. Então, nós gostaríamos também de convidar todos para essa audiência pública do dia 12 de junho, para que a gente possa produzir uma legislação local que definitivamente vença, não é, essa discussão. Quem quiser acessar o Código de Saúde na sua totalidade,